Boas-vindas ao 28º episódio do programa Tem Orgulho da Idade. Hoje nós temos a super presença da doutora Lara Natassi. Boas-vindas, Lara. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. A honra é nossa por você ter aceitado. Doutora Lara, a gente tem pós-doutorado em nutrição, né, pela USP, uma grande conhecedora especialista dessa área, doutora em ciências, também mestre em ciências, coach em saúde e bem-estar, especialização em transtornos alimentares, em nutrição clínica funcional. A lista é grande. Em bases fisiológicas da nutrição no esporte, diretora da Dainet, assessoria nutricional desde 2006 e autora de muitos livros de nutrição e palestrante, né, doutora Lara? Que honra ter você aqui com a gente. E aqui em especial, doutora Lara, o pessoal se preocupa muito com questões de apetite, né? Então, nesses anos aí de experiência, acredito que tu vai nos ajudar, principalmente considerando questões até emocionais, né? Eu, como terapeuta humanista, recebo muitas mulheres aqui no programa que trazem essa questão de apetite que muda durante os ciclos da vida, né? Ora é mais, ora é falta, ora é excesso, né? E a gente, como humanista, sabe o quanto que desde estudos desde 1969, os humanistas trazem o quanto que até na escolha de um alimento a gente também tem questões de valor, né, ali implicadas. Então, imagino que quando a pessoa busca você para alguma questão de dieta, considerando o problema da apetite, também vem outros problemas, né, doutora Lara? O que você tem percebido? Sim, existem várias ligações entre alimentação e emoção, por exemplo, né? A gente sabe de várias pessoas, a gente atende várias pessoas que acabam comendo um pouco mais ou achando que tem mais apetite, achando que tem mais fome, quando tem algumas questões emocionais aí não resolvidas. Por outro lado, existem algumas pessoas que perdem a fome, que perdem a vontade de comer em função de ansiedade, em função de preocupações de estresse, por exemplo. Então, a gente sabe que tem muitas influências, né, no nosso consumo alimentar, na nossa vontade de comer, até na nossa saciedade, né, influências externas e influências emocionais. E isso pode acontecer ao longo da vida mesmo, né? Em alguns períodos a gente vê que muitas vezes o apetite diminui, isso pode ser o caso das pessoas da terceira idade, porque a gente vê, além de tudo, alterações fisiológicas que fazem com que o consumo alimentar diminua, como, por exemplo, diminuição da saliva, diminuição da percepção do sabor, ocorre mesmo em pessoas, a partir dos 40 anos isso já pode acontecer, né? Então são alterações fisiológicas que acontecem no nosso sistema digestivo, que começa pela boca, que faz com que muitas vezes altere paladar e altere a vontade de comer os alimentos também, né? E até a nossa capacidade digestiva pode ser alterada com o tempo. Então a gente tem que prestar atenção nesses fatores. É óbvio que é necessário individualizar cada tratamento, ver cada pessoa segundo os seus sintomas, segundo as suas necessidades, segundo seus desejos também, né? Se tem alguma doença associada ou não. Então a gente vai sempre buscar o indivíduo, pensando que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo mais, então a nossa expectativa de vida está aumentando, mas nem sempre a qualidade de vida nesses anos a mais acontece. Então nossa missão como profissional de saúde é fazer com que essa qualidade de vida aí seja aumentada, melhorada, né? Realmente, parece que no passar dos anos tem uma escolha aí, se vai envelhecer com C ou ser, né? Buscar mais a sua essência. E o que se via, assim, de muitos experimentos que humanistas fizeram, é que quando criança é muito comum que na hora de escolher, se deixa, assim, um ambiente favorecedor para a criança escolher, muitas tendem, a maioria, enquanto faz parte da condição humana, a maioria tende a dar valor para alimentos que realmente acentuam a sobrevivência, o crescimento, o desenvolvimento, né? Então, parece ser um tanto natural a gente buscar, assim, bom,
se eu comi demais batatas agora, logo depois eu vou pro lado das proteínas, porque parece que tem uma sabedoria organísmica envolvida aí, né? E que aí, enquanto humanos, a gente tende a fazer escolhas que que contemplam essa sabedoria organísmica, né? E aí o que acontece, doutora Lara, é que ao longo dos anos, parece que a gente vai esquecendo não só o jeito de ser criança, mas esses valores naturais, essa naturalidade, a ponto de, ao longo dos anos, muitas escolhas não forem assim tão consideradas, né? Não contemplarem essa sabedoria organísmica, né? Então, você vê assim que esse é um ponto que, em termos de comportamento, eu vejo como terapeuta que é um desafio, um grande obstáculo quando a pessoa passa a esquecer de se ouvir, né? Essa sabedoria. E que outros obstáculos você percebe que essas pessoas encontram até decidir assim, vou lá, vou marcar uma consulta com a doutora Lara porque não tá dando certo, não tá fluindo, né? Essa qualidade de vida não tá acontecendo. Super importante o que você falou agora, Juliana, porque o que acontece? O nosso organismo, ele é autorregulado, né? Quando o nosso organismo precisa de um nutriente, teoricamente, a nossa tendência é buscar esse próprio nutriente. Então, por exemplo, as pessoas que têm o organismo regulado, as crianças são um ótimo exemplo mesmo, porque elas não sofreram ainda a influência e o impacto dos fatores externos e emocionais, né? Por exemplo, um fumante que tem uma necessidade maior de vitamina C, ele vai buscar mais fontes de vitamina C se ele tiver um organismo regulado. O que acontece é que, desde a infância, nós deturpamos um pouco esses sinais do nosso corpo não são bem interpretados muitas vezes. Os sinais existem, sempre vão existir, mas quando a gente tem influência do meio externo ou influências emocionais, a gente acaba não conseguindo reconhecer esses sinais de necessidade nutricional, bem como os de fome e saciedade. Então, por exemplo, quando uma criança chora porque ela quer colo, mas a mãe vai dar a comida, por exemplo, né? Ou quando uma criança chora porque se machucou, e aí eu lembro até de uma passagem da minha infância, eu lembro de vezes em que eu chorava por algum problema que aconteceu, ou por ter me machucado, minha mãe pegava a chupeta, molhava no açúcar e me dava. Quer dizer, é o alimento servindo como compensação a um problema emocional ou a algum desgosto, que aconteça. E hoje em dia a gente soma isso, né, que realmente acontece, com as influências externas, com a presença de alimentos sempre no nosso meio externo. Então, são dois fatores, os fatores emocionais e os fatores externos, que podem não desregular o que o nosso organismo traz, mas sim interferir nas nossas percepções, nas percepções dos sinais que o organismo nos dá, porque ele continua nos dando. Isso faz com que a gente não fique tão regulado assim, né? E que a gente seguir por outras alternativas, outros estímulos que não necessidade de nutrientes ou necessidade de alimento, de energia, né? E aí isso pode gerar alguns problemas, né? Um problema muito comum é o excesso de consumo de alimentos hoje, porque a gente vê a obesidade como uma pandemia também, né? Crescente. Né, cada vez mais a gente vê pessoas acima do peso. Hoje, no Brasil, segundo a última pesquisa do Ministério da Saúde, a gente tem mais de 60% das pessoas acima do peso, mais de 20% das pessoas com obesidade. E isso em função de vários fatores, não é só em função da alimentação, o sedentarismo também tem a sua participação nisso, tem vários outros fatores relacionados ao ganho de peso, né? Então, metabólicos, fatores até culturais, religiosos, hormonais e tudo mais, mas a gente vê a alimentação e a falta de exercício físico como também fatores importantes aí. Então, uma das consequências pode ser o aumento de peso, né? Outra consequência, quando a pessoa se guia muito por fatores externos, e os fatores externos fazem com que elas não reconheçam a necessidade de se alimentar, que também pode acontecer. Atrapalham, né? Nesse caso, pode acontecer o contrário, que é o baixo peso, que também está relacionado
a sintomas depressivos e ao isolamento, que é outra coisa que tem acontecido agora com o distanciamento social, né? Então, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar a nossa relação com os alimentos e pode se tornar um fator de risco tanto para baixo peso quanto para excesso de peso. E é por isso que a gente tem que estar atento. Então, essas coisas acontecem com a população, né? Tão importante quanto isso é a nutrição do nosso organismo, porque a gente está numa fase em que a gente precisa fortalecer o nosso corpo, cuidar da nossa imunidade. A gente sabe que nenhum alimento, nenhum suplemento vai fazer com que a gente não pegue nenhuma doença, mas, por outro lado, se a gente estiver bem nutrido, nosso organismo vai estar mais fortalecido e a gente vai estar com um sistema imunológico mais operante, que pode dar conta, né, de alguns problemas aí que podem acontecer. Então, vai ser muito importante a gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo e a gente ingerir o que é preciso para o nosso corpo funcionar direito. Uhum. Muito importante isso. Eu vejo quanto que, às vezes, essa imunidade, ela acaba sendo percebida até pelos filhos das idosas que a gente atende, por familiares, né? Porque às vezes se a pessoa, por exemplo, entra em um aumento sequencial de sintomas depressivos, a ponto de começar a caracterizar uma depressão, às vezes moderada, profunda, ela mesma não vai perceber, né, doutora Lara, que ela está com esse desequilíbrio, né? Então, sim, precisa que quem está ao redor, principalmente, eu vejo aqui, familiares, que acabam encaminhando, vamos lá na Nutri, vamos olhar isso, mãe, vamos olhar isso, pai. E aí, com o isolamento, fica mais difícil, porque muitos familiares têm feito assim, né, doutora Lara? Passa no mercado, faz as compras para o pai e a mãe e deixa no portão, né? E aí, não tem, muitos não têm entrado, olhar a geladeira, o que comeu hoje, o que não comeu. Então, isso prejudicou muito, mas parece que tem mais gente envolvida nessa de dizer, ó, hora de ir para a Nutri. Quem você vê que ajuda essas pessoas a também reconhecerem que chegou nesse limite, doutora Lara? São várias as pessoas que podem reconhecer. Normalmente, para uma pessoa mais idosa, os filhos vão estar mais perto, né? As pessoas que têm mais contato devem reparar alguns sinais. Então, variação de peso, né? Ou variação de forma corporal, né? Quando a gente não consegue medir o peso, pode ser um fator importante. A diminuição da frequência ou do volume da alimentação também pode ser um dos fatores de alerta. Mudanças no funcionamento intestinal também pode ser um sinal, né? Com relação a peso, por exemplo, quando a gente observa uma perda de peso de até 5% em 6 meses, pode ser um sinal de alerta. Mais do que isso, 10% num período de tempo maior também é um sinal de alerta. Então, houve variação de peso, as roupas estão mais folgadas, o rosto está muito mais fino quando a gente olha a pessoa, se a gente está conseguindo falar só por meio digital, né? É uma forma também, a gente vai ter que usar os recursos que a gente tem hoje em dia, né? Não tem jeito, né? A pessoa reclamou que o idoso reclamou, por exemplo, que o intestino está mais lento, né? Que não está conseguindo comer, que está sem apetite, sinal de alerta, vamos procurar algum tipo de apoio aí. Hoje em dia a gente tem as consultas online, os atendimentos online, que podem ser feitos tanto pelo médico quanto pelo nutricionista, sem ter necessidade de deslocamento e de exposição a risco, né? Mas é importante, né? No menor sinal de mudança de funcionamento corporal, de mudança de estado nutricional, de peso ou de ingestão alimentar, procurar ajuda, porque vai ser importante fazer um acompanhamento para que não chegue no extremo, né? Para que não chegue a ter uma perda de peso importante, e aí fica um pouco mais difícil de tratar, né? Para que não chegue na necessidade de ter uma internação, por exemplo, né? Em função de uma desnutrição um pouco mais grave. Então, é importante a gente sempre observar esses sinais de alerta, né? Hoje em dia, a gente não tem muitas vezes como fazer uma avaliação mais completa, mas sinais de aparência mesmo, ou sinal referido de mudança de peso ou de apetite, é importante a gente considerar. Realmente. E também muitas das mulheres que eu atendo aqui, doutora Lara, elas começam a ver como um sinal de alerta as alterações nos exames laboratoriais, né? E aí, por mais que às vezes os filhos falem, quem da família fala, eles costumam dizer assim, olha, Ju,
santo de casa não faz milagre. A gente fala, e eles não vão na nutricionista, eles acham que eles sabem, entendem de cardápio. E aí foi só aparecer uma alteração ali no exame laboratorial que logo a minha mãe aí se mexeu e foi marcar uma consulta, né? Então parece que esses momentos, assim, quando foi a gota d'água, ele acaba, às vezes, já colocando em risco, já comprometendo. Às vezes já tem uma doença crônica ali se instalando, por exemplo, uma hipertensão, né? Diabetes, enfim. É importante a gente tentar prevenir, né? Prevenir é sempre melhor, né? Do que ter que tratar, né? Se a gente tiver um acompanhamento, a gente consegue prevenir. A gente sabe que as pessoas mais velhas estão mais sujeitas a alterações aí, em função de mudança hormonal, em função de diversos fatores que ocorrem, né, em todo mundo, no amadurecimento. Então, se a gente conseguir prevenir essas alterações, né, até o nosso metabolismo diminui, não tem jeito, né? A partir dos 40 anos, existe uma diminuição de cerca de 8% no metabolismo por década. Não é muita coisa, né? Mas acontece, né? Existem alterações hormonais que podem acontecer na mulher e também no homem, com o tempo também, que a gente deve acompanhar. A mulher, por exemplo, ela pode perder a proteção do estrogênio, que é para o acúmulo de gordura na região abdominal, que pode se acumular entre os órgãos, pode deixar mais suscetível a substâncias inflamatórias serem liberadas e a resistência à insulina, ao aumento da pressão arterial, alterações cardiovasculares em geral. Então, se a gente conseguir prevenir todas essas condições, muito melhor do que a gente tem que tratar depois, que é o que eu falei para você no começo, sobre a qualidade de vida. O que adianta a gente viver mais, mas não viver com qualidade, viver com dependência, ou viver sempre em tratamento, né, para algum problema de saúde. Então, se a gente prevenir, melhor. Né? E a gente consegue prevenir com hábitos de vida, com estilo de vida. Prevenir e até promover, quando o estilo de vida ele é desde a infância uma regra, né? E a exceção é a gula, né? Ou os desequilíbrios, né? Ele vira um estilo de vida e é uma promoção de saúde. Agora é muito triste mesmo, doutora Lara, quando a pessoa já entra nessa escala de curativo, né? Quando me procuram, por exemplo, para uma avaliação psicológica, para uma cirurgia bariátrica, né? Quando nenhuma das fases, nem de promoção, nem de prevenção, foram possíveis, e aí parte para uma intervenção mais drástica, né? Então, até nisso, se o comportamento da pessoa com relação ao comer está em desequilíbrio e os testes psicológicos mostrarem isso, nenhuma cirurgia bariátrica é possível de ser feita, né? Porque se ela tem ali um excesso de ansiedade, um transtorno alimentar, é barrada, né? O parecer da avaliação psicológica é inapto. Porque primeiro tem que trabalhar essas questões emocionais, né? Para depois ir tratar. Então é bem importante que muitas vezes as mulheres podem buscar você para uma coisa, pode ser outra, né? Eu vou lá com a Lara para tratar dessa hipertensão, né? O que eu posso fazer para melhorar? E daqui a pouco, com uma avaliação que contemple também a prevenção, né? Ela pode ser beneficiada e conseguir outras coisas, né, doutora Lara? Assim, né? Porque ela vai ter todos os nutrientes que ela precisa para o organismo funcionar direito. E você falou sobre cirurgia bariátrica, né? É muito comum acontecer de uma pessoa que acabou entrando na cirurgia, apesar da gente sinalizar que o ideal seria não fazer, né? E ela tinha algum comportamento de descontrole em relação à alimentação, e ela substitui esse comportamento por outro comportamento de descontrole. Por isso que é importante a gente realmente fazer essa avaliação e tratar a base, né, da alteração antes de qualquer coisa, né? Vai ser sempre super importante mesmo, né? E a gente realmente consegue, melhorando a alimentação, a gente consegue, você falou do caso da hipertensão, né? A pessoa que vem buscando tratamento para hipertensão, ela vai ter que mudar a alimentação para ingerir nutrientes, ingerir alguns componentes dos alimentos que vão favorecer a eliminação do sódio, por exemplo, né? Que para as pessoas mais sensíveis, é o excesso de sódio que vai causar retenção de líquidos, que pode causar hipertensão. Mas existem estratégias com alimentação que são baseadas na redução da pressão arterial, que podem, inclusive, melhorar cognição,
sabe? Melhorar algum caso de dislipidemia, podem ajudar a diminuir o colesterol, que podem ajudar, inclusive, a regular a glicose, ajudar a melhorar a resistência à insulina. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, e aí não é só alimentação, a gente está falando também, além da alimentação, de exercício físico frequente, de cuidado com o sono, de cuidado com o estresse, de cuidado com a forma de comer, não é só o que comer, mas como comer é importante. Se a gente tem tudo isso junto, a gente consegue prevenir um monte de problemas de saúde. A gente consegue realmente promover saúde, como você falou. Então, não é uma questão que a gente vai melhorar, vão ser várias questões. Inclusive, ansiedade e depressão. Porque a gente sabe que uma dieta rica em componentes anti-inflamatórios e antioxidantes vão ajudar nessas condições. Eu estudo, no meu pós-doc, o meu estudo é a relação entre a alimentação, padrão alimentar, ansiedade e depressão. E a gente estuda muito essas condições como condições inflamatórias e pró-oxidantes. Então, são condições em que há muita inflamação nas células cerebrais, né? E acontece muito processo oxidativo, porque no nosso cérebro ocorrem muitas reações metabólicas. A gente libera muitos radicais livres aí no nosso cérebro, porque é um tecido de muita atividade metabólica. E os radicais livres em excesso podem causar dano celular. Tanto os radicais livres quanto a inflamação. Então, quando a gente entra com nutrientes anti-inflamatórios, que vão servir para essas outras condições que eu falei, né? Basicamente, ômega 3 presente nos peixes de águas frias e profundas, mais outros nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes presentes nas frutas, verduras e legumes em geral, a gente consegue melhorar essa condição, né, de transtorno de humor, por exemplo, consegue melhorar condições de hipertensão, de resistência à insulina e também controlar o colesterol. Então, a gente consegue controlar um monte de coisa, um monte de fatores, cuidando da nutrição, cuidando do exercício e da gestão do estresse também. Que incrível! É um planejamento que acaba sendo contemplando o organismo de forma integral, né? Exatamente. Vale a pena um planejamento, uma dedicação para isso, porque a gente percebe que a partir do momento em que a pessoa passa a se organizar, se planejar melhor, seja no seu cardápio, ela muitas vezes também passa a aumentar a sua percepção de autocuidado, se planejar também, por exemplo, para tirar 1 hora por semana para fazer terapia humanista, por exemplo. E assim como acontece ao contrário. A pessoa que aprende a se planejar 1 hora por semana para ter o horário dela para fazer uma sessão de terapia humanista, ela também, aos poucos, tem uma tendência a aumentar essa consciência de autocuidado e aí também procurar um planejamento quanto a contemplar seus aspectos nutricionais de forma integral. E o que você vê, doutora Lara, que entende assim que é preciso que a pessoa planeje, que tempo que ela tem que ter, isso leva muito tempo, é pouco? Como é que você percebe que existe de uma pessoa que realmente escolheu esse estilo de vida em termos de planejamento? Porque muitos dizem, eu não tenho tempo, mas agora com a pandemia, né, todo mundo tem tempo sobrando em casa, inclusive, né? Planejamento é tudo. O mais importante, assim, a gente sabe que a mudança de comportamento é o que vai ser decisivo para a gente ter sucesso, né, em qualquer quesito da nossa saúde, do nosso estilo de vida. Então, é interessante fazer mudanças que sejam mantidas, né? Eu até falo, quando alguém pergunta para mim qual é a melhor dieta, a dieta que a gente consegue manter, né? Então, para começar, acho que é importante a gente ir por partes. E aí, começar fazendo o que é mais fácil, o que é mais simples, o que é possível, o que é possível de se encaixar na rotina da pessoa hoje em dia. Então, o planejamento, ele parte disso, né? Fazer o que é possível para você. Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a alimentação. Então, eu posso, por exemplo, comer uma maior quantidade de frutas, eu posso comer mais verduras e legumes, eu posso diminuir o consumo de alimentos mais ricos em gordura, posso diminuir o consumo de alimentos mais ricos em açúcar, posso aumentar a ingestão de água, posso priorizar a ingestão de cereais integrais no lugar dos cereais refinados, posso tentar aumentar o tempo da minha refeição, melhorar a minha mastigação, evitar distrações na hora de comer, posso tentar fazer a gestão do meio ambiente,
fazendo com que os alimentos cujo consumo eu queira diminuir e sejam menos acessíveis, os alimentos cujo consumo eu quero aumentar e sejam mais acessíveis. Eu já falei para você 10 aspectos aí que a gente pode melhorar. A gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente costuma trabalhar na consulta de nutrição, onde a gente considera a mudança comportamental, é exatamente isso. De tudo que é possível fazer, o que você consegue encaixar na sua rotina agora, né? De forma que você consiga manter. Escolhe 2, 3 aspectos e vamos começar a fazer uma mudança. Porque quando a gente começa a fazer uma mudança a partir do que é possível, a gente se sente mais motivado para continuar. Se, por exemplo, eu tenho uma condição em que eu não faço nada de exercício, eu sou uma pessoa completamente sedentária. Se eu me coloco como meta fazer uma corrida todos os dias, qual que é a chance de eu conseguir cumprir essa meta e ir em frente? Quase que nenhuma. Agora, se a minha meta for caminhar 2 vezes por semana, meia hora, pode ser que seja muito mais fácil para eu conseguir, então eu posso começar dessa forma e a partir do momento em que eu esteja habituada, eu vou aumentando a frequência, vou aumentando o tempo, vou aumentando a intensidade. Então, o mais importante é que a gente não precisa ser perfeito, sabe? É fazer o possível. Também, né, doutora Lara? 2 vezes por semana, estudos mostram, é melhor do que nada, já está provado. Tudo que tem de alteração organísmica, né, como favorecedor. E você falando assim, listando, eu fui lembrando de pessoas que eu atendo e que às vezes vêm e dizem, né, olha, Ju, eu comecei a fazer as contas, tantos reais de consulta no médico, mais tanto de remédio, mais tanto para hipertensão, mais tanto para o colesterol, mais para diabetes, lá. Eu fiz as contas, se eu tivesse feito, né, uma outra coisa, em termos de, se ao invés de comprar o açúcar, eu comprasse, né, tal coisa, eu fiz uma conta que se tornaria até mais barato, né? E às vezes isso tem como quantificar, tem como até organizar em termos objetivos os prejuízos e os ganhos, né? Tem, é que não dá para a gente fazer isso de forma geral, cada caso deve ser analisado individualmente, né? Mas certamente a prevenção vai ser mais barata do que o tratamento, né? Em diversos aspectos, não tenho o que falar, né? Mesmo porque na prevenção a gente vai trabalhar com alimentos do dia a dia, com comportamentos fáceis de acordo com as nossas possibilidades. Então não tem nada muito fora da nossa rotina, mesmo porque se a gente muda radicalmente o nosso estilo de vida, a gente não consegue manter, né? Então vamos fazer o que a gente consegue manter, o que a gente consegue aplicar, né? E que seja agradável, né? Não dá para ser um sofrimento, não pode ser mais um estresse na nossa vida, mudar a alimentação ou mudar o estilo de vida, né? Não pode ser mais um fator estressante, porque a gente está com estresse demais ultimamente na nossa vida, né, Juliana? E como? É muito estresse, né? Externo, que também desafia os internos, né? Porque internamente cada organismo tem os seus desafios para ir se deparando ao longo dos anos, né? E mais essas pressões externas de pandemia, ai. E o que você vê, assim, doutora Lara, que o quanto que muitas vezes essas pessoas, elas acabam ganhando e perdendo, assim, em termos individuais, isso é de cada um. Mas, em geral, tem como prever, né, esses benefícios. Você já veio listando vários deles que, quando coadjuvantes a um estilo que evite o sedentarismo, né, a todos os N outros fatores, ter uma dieta equilibrada que contemple um apetite nem em falta, nem em excesso, nem passar fome, nem ir para a gula, coloca a pessoa tendo muitos benefícios, né? Tem mais algum que você percebe, assim, ao longo da experiência, que são benefícios que, ao longo dos anos, vão aparecendo e que são nítidos e até comprovados? Bom, a gente já falou de prevenção, né, de problemas de saúde, né, a gente falou de imunidade, que hoje em dia é muito importante a gente considerar, né. Agora, uma coisa que a gente não falou, que é muito importante, porque é uma queixa muito comum nos atendimentos, é a disposição,
né? Quando a gente começa a se cuidar mais, quando começa a melhorar o estilo de vida, se alimentar de forma mais equilibrada, praticar exercícios físicos, dormir melhor, fazer a gestão do estresse, a gente consegue melhorar a disposição. E as pessoas estão precisando de um up na disposição ultimamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente repara que é bom, que traz bastante benefícios para a saúde. Realmente, realmente. A vitalidade, a gente costuma chamar como uma das forças do organismo enquanto pessoa que acaba ajudando ela até em virtudes como pessoa, como da transcendência, né? Estamos numa época que exige muita resiliência, muita criatividade, seja no trato com os alimentos, seja no jeito de enfrentar a vida, né? Então, essa vitalidade, esse aumento da disposição, só vem a somar mesmo. Bem lembrado. É isso mesmo. Bem lembrado. E que mensagem final, doutora Lara, você deixa aí para o pessoal que acompanhou, que está acompanhando, que vai acompanhar depois, que pode, inclusive, ficar até com mais dúvidas, né? E pode deixar escrito aí nos comentários, mas que, porventura, vierem assistir e ficarem reflexivos, pensativos. Bom, a mensagem final que eu quero deixar para todos é que é possível melhorar a alimentação, é possível melhorar a nossa qualidade de vida, e é possível obter todos esses benefícios da melhora, né, nesses aspectos todos que a gente abordou aqui, alimentação, gestão de estresse, exercício, sono, né, forma de comer. Então, é possível fazer mudanças que tragam resultados importantes para a nossa saúde, que a gente consiga manter. A gente deve individualizar cada caso, porque cada um tem uma condição diferente. Então, é importante a gente fazer essa individualização, mas o mais importante é saber que isso é possível em qualquer idade. Né? Hoje em dia a gente consegue, inclusive, reverter perda muscular em pessoas mais idosas com uma atenção maior à alimentação e ao exercício. Então, todas essas condições são reversíveis, a gente consegue manter uma boa qualidade de vida e consegue prevenir problemas de saúde em qualquer faixa etária, né? É só a gente olhar um pouquinho para dentro de si, estudar o que pode ser feito, o profissional de saúde vai ajudar, o médico ajuda, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo. É importante só ter esse acompanhamento individualizado. Maravilha, que às vezes isso acaba virando outro desafio, né? Ah, Juliana, eu já tô velha demais para pensar nessas coisas, já tô velho demais para isso ou aquilo, né? E às vezes, justamente por conta dessa gestão da integralidade entre a questão física e mental, é que acaba deixando passar, mas a partir do momento em que não entra nesse ageísmo, né? Colocar a culpa na idade, é que a pessoa engaja mesmo, né? Doutora Lara, que satisfação enorme estar contigo aqui, muito bom, muito aprofundado, que bom poder contar com informações precisas e que realmente ajudam o povo ao longo da vida, não esperar o tempo só passar, mas fazer das suas escolhas também um jeito de aumentar a qualidade de vida. Obrigada pelo convite, pela confiança. E eu queria deixar um recadinho para o pessoal. O meu Instagram acho que está aí disponível para todo mundo. Quem tiver interesse, quem quiser receber um e-book sobre alimentação e saúde da terceira idade, eu deixo livre para vocês me contatarem. Podem mandar mensagens pelo direct e eu envio para vocês. Maravilha! Inclusive, o nome do e-book é Alimentação e Saúde na Terceira Idade. Então, uma forma de contemplar todo um estilo de vida ao longo dos anos, né? Não só esperando chegar à velhice, mas que pode ser em qualquer momento. Doutora Lara, muito obrigada mesmo. Gratidão por disponibilizar o teu rico tempo para estar aqui conversando com a gente. E até a próxima, então. O pessoal precisando, tem aí o teu contato, está passando, inclusive, na tela, né? Depois, se a pessoa achar que foi muito rápido, pode pausar o vídeo e anotar o teu Instagram, e aí tem o teu e-book para aprender mais em casa. Eu que agradeço. O pessoal adora ler
Que bom. Vamos gostar, vamos se divertir. Obrigada, viu? Até a próxima, Juliana. Obrigada.